Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Eita, né? Quem não tem uma pessoa difícil, né, na sua vida, no seu convívio aí, né, seja na família ou no trabalho, em qualquer canto que seja difícil, você tem que lidar com essa pessoa, né? Não tem jeito, tá? Vamos estar aí falando sobre esse assunto, desenvolvendo essa aula aí, que é para você realmente crescer, né, em conhecimento, crescer em sabedoria e se tornar uma pessoa melhor. Nós, seres humanos, precisamos disso, né? A cada dia ir buscando melhorar, né? Crescer como pessoa, seja como pai, como marido, né? Como esposa, como filho, como chefe no trabalho, enfim, em todas as áreas da vida. Nós precisamos estar nos desenvolvendo. E lidar com pessoas é uma arte que todos nós precisamos aprender, né? Deveríamos, pelo menos, nos preocupar em aprender isso, em crescer, desenvolver essa área, porque todos nós temos que lidar com pessoas no nosso dia a dia, né? Independente de pessoa fácil ou difícil, sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Nós precisamos de pessoas à nossa volta. Então, nada mais justo do que a gente aprender a lidar com pessoas difíceis, né? Já comenta aí, caso você queira, só para a gente já estar interagindo e já dar um tempinho para a galera ir chegando, da onde você está falando, e se você tem alguma pessoa difícil que você lida no seu dia a dia. É muito importante, a gente gosta de saber aqui da onde vocês estão assistindo a aula, né? E quem tem, ó, eu convivo com uma pessoa difícil, não precisa dar nome, só diz que convive, seja em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, enfim, aonde você tiver alguém aí difícil, dizer, não, eu convivo com uma pessoa difícil. Coloca aí também que a gente gosta de saber, é bom para a gente estar interagindo, tá? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a aula. Eu só dei essa introduçãozinha aqui para a galera aí chegando aí, vai assistindo, eu vou decorrendo aqui, a galera que for chegando no meio do caminho vai pegando aí. Você que já está aqui desde o início, prepara aí seu papel, sua caneta, que agora nós vamos dar início aqui à nossa aula, como lidar com pessoas difíceis. Então, eu quero te explicar aqui agora, primeiramente, os 4 temperamentos do ser humano. Eu não sei se você sabe, mas todo ser humano tem um desses 4 tipos de temperamento, que é dominante, analítico, paciente e extrovertido. Cada ser humano tem um temperamento desse. E aí isso dá muito choque, porque cada temperamento desse tem suas características, né? Tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, e nós precisamos entender isso, né, a fundo, para saber por que cada pessoa age como age. Quando a gente tem esse conhecimento, as coisas mudam. Fica tudo mais fácil você entender e desenrolar. No início eu falei para você falar aí, né? Ah, quem tem que lidar com uma pessoa difícil, escreve aí. Você já imaginou, de repente você pensou aí, talvez você nem escreveu, nem botou no comentário, mas você pensou em uma pessoa difícil que você precisa conviver. Já pensou se essa pessoa assistir o vídeo, se ela também não vai pensar em você? Será que você também não é uma pessoa difícil de lidar? E aqui dentro desses temperamentos eu vou falar as características, você vai se encaixar e aí você vai ter uma noção se você é ou não uma pessoa difícil de se lidar. Porque os temperamentos humanos, ele começa, ele molda o seu comportamento, né? Ele determina muito a forma que você vai reagir às situações da vida. Cada temperamento reage à mesma situação de maneira diferente. E isso, às vezes, é problemático ou não. Nós vamos entender isso agora. Primeiro temperamento que eu quero falar aqui é o temperamento dominante, tá? Ah, e antes de mais nada, deixa eu te falar uma coisa. Você vai perceber que conforme eu for falando as características, né, defeitos, pontos positivos de cada temperamento, você vai se identificar com vários tipos. Você vai falar, poxa, Anderson, mas eu me identifiquei com o temperamento analítico, mas também tem muita coisa do temperamento dominante. E agora? Calma, fique tranquilo. Todo ser humano tem um pouquinho de cada um, porém um se destaca. Um exemplo em porcentagem para você entender. Você pode ser 20% analítico, 20% paciente
e 20% extrovertido e 40% dominante. Então, qual é o seu temperamento? Dominante, que é o que se destacou dos demais. Todo mundo tem um pouquinho de cada, tá? Ninguém é 100% analítico ou 100% dominante, não. Cada um tem um pouquinho de cada temperamento, só que um se destaca. E esse um é o seu temperamento. E eu vou começar a dar as dicas aqui agora para você pegar aí. Já está com o papel e caneta na mão, vai anotando. Temperamento dominante, ó. Fica entediado facilmente. Esse é o temperamento dominante. É aquela pessoa que não consegue ficar parada, sabe? Num lugar, aquela pessoa que, quando ela é sentada, começa a balançar a perna, começa a ficar agitada. Porque o dominante, ele é uma pessoa muito proativa. Ele é uma pessoa que ele não consegue ficar parado, sabe? Numa empresa, eu vou sempre dar exemplos aqui de empresa, que aí fica mais fácil de você entender. É aquela pessoa que está sempre fazendo alguma coisa, não precisa esperar o chefe mandar para fazer, sabe? Aquela pessoa proativa, ele não para. O dominante, normalmente, ele alcança cargos altos de liderança, né, de chefia, por causa desse jeito dele. Porém, ele tem um defeito que é lidar com as pessoas, ele não sabe lidar com as pessoas. Dominante é aquela pessoa grossa, ignorante, sabe, que só fala gritando, ele conversa gritando. Se você talvez conviva com um dominante, você acha, poxa, fulano não gosta de mim, só quer me humilhar. Perceba se ele não faz isso também com outras pessoas. Porque às vezes você acha que é só com você, mas ele age assim com todo mundo, e o dominante ele é assim, sabe? Ele não se importa com as pessoas. Ele quer fazer, ele gosta, ele é voltado para resultado. Tá? Se ele quer um ovo, ele não quer saber de onde esse ovo vai vir, se da galinha, do galo, se da grande, do quintal. Ele quer o ovo e pronto. Ele não se importa com o processo, ele quer resultado. E ele fica, por isso ele fica, é uma pessoa que se entedia muito fácil. Segundo ponto, como eu falei aqui, é direcionado para resultados. Se você dá uma missão para ele fazer, ele vai executar. Ele não mede esforços. Ó, tem que você mostra um terreno para ele com 30 árvores, ó, tem que derrubar essas árvores todas. Ele vai dar um jeito de arrumar um trator, alguma coisa e sair derrubando, sabe? Ele vai fazer, ele é direcionado para resultado. Ele às vezes vai quebrar o muro, vai jogar galho de árvore no vizinho do lado, mas ele não está nem aí, porque ele não se importa com processos. O foco dele está sempre no resultado. Tá? Por isso é uma pessoa difícil de se lidar. Quem não se importa com o processo, automaticamente não se importa com as pessoas, sabe? Ele não quer saber se você está bem, se você está mal. Ele sabe, ele manifestar empatia é muito difícil, é quase impossível para um dominante. Isso o dominante não tratado, tá, pessoal? Porque eu sou dominante, só que hoje eu já equilibro os meus temperamentos. Eu sei quais são os pontos fortes e os pontos fracos do meu temperamento, então eu começo a equilibrar isso. Já que isso aqui, poxa, isso aqui é um ponto fraco, eu tenho que melhorar. Esse é um ponto forte, então eu posso manter. E isso que você vai aprender aqui. Segunda coisa do temperamento dominante, ama desafio e mudanças. O que é isso? Desafio e mudanças. Você vai, marcou com ele para sair 8 horas da noite. Ah, vamos sair para jantar 8 horas? Beleza. 15 para as 8 você manda um zap e fala, ó, não vai dar, me enrolei aqui, vamos jogar para 9 horas, tá? Porque não vai dar tempo de eu chegar aí 8 não. Vamos 9. Ele, beleza. Mudança para ele em cima da hora, tranquilo, ele não esquenta. Chega numa empresa, ele está no segundo andar. Ó, sua sala vai ter que mudar toda hoje para o terceiro andar. Beleza, ele vai encarar de boa, vamos embora. Que desafio e mudança é com ele. Sabe? Ele é dessas pessoas que está sempre agindo como ele não, como eu disse, ele fica entediado se ficar parado à toa, então tem coisa para fazer, ele gosta. Tá? Muito contrário de outros temperamentos que nós vamos ver aqui mais à frente. Mais um ponto do dominante é que ele possui autoexpectativa em relação aos outros e a si próprio. Eles possuem uma autoexpectativa a respeito dele, por quê? Porque ele sabe do potencial dele, ele sabe que ele é proativo, que ele realiza, então ele possui essa autoexpectativa dele de estar sempre resolvendo tudo, quer sempre dar conta de tudo. E o pior, aí é que está o erro e um ponto negativo forte. Ele quer que quem esteja do lado dele seja igual. E a gente sabe que isso não funciona.
né? Ele é proativo, ele é para frente, ele quer fazer. Se você está do lado dele e não é, você vai ter problema com ele. E aí, às vezes, é onde o temperamento dá choque. Porque um paciente, por exemplo, que é uma pessoa muito devagar, sempre fica na dúvida para fazer as coisas, cola com o dominante, vai ter atrito. Porque o dominante vai querer que ele seja igual a ele, que seja proativo, e não vai ser, não adianta que o paciente não vai ser. Tem que haver esse entendimento para poder chegar a um acordo, porque o paciente também tem suas qualidades. E quando você já sabe isso, você consegue equilibrar. O dominante é aquela pessoa difícil de se lidar, gente. O dominante é difícil. Dos 4 temperamentos, o dominante é aquele mais difícil, porque ele não se importa com as pessoas. O dominante ele não vê necessidade de cumprimentar as pessoas. Ele não vê necessidade de dar bom dia. Dar bom dia para quê? Você não está vendo que o dia está bom? Acabou, ele não sabe, ele não tem essa necessidade. Eu gosto de dar esse exemplo, que eu antes de começar a equilibrar os meus temperamentos, eu sempre sou dominante, eu sou evangélico, eu ia para a igreja, eu não via necessidade de cumprimentar ninguém na igreja. Eu queria entrar na igreja, sentar, assistir o culto, acabou o culto, levantar e ir embora. Só que as pessoas não gostam disso. As pessoas começam a julgar, falar, você, pessoa é antipática, não fala com ninguém, sabe? E como eu falei no início, nós precisamos de pessoas. Ninguém chega a lugar nenhum sem pessoas. Então nós temos que aprender a lidar com as pessoas. As pessoas gostam de sorriso, gostam que cumprimentem, né, que você se preocupe. E aí, como é que você está? Como é que foi? Chega no trabalho na segunda-feira, como é que foi seu final de semana? Não que você deva ficar fazendo isso com todo mundo, mas com os mais próximos, com os mais chegados, você tem que demonstrar, né, esse sentimento. Isso faz bem para o relacionamento, para a amizade crescer, se fortalecer. Né? Todo tipo de relacionamento, não só de trabalho, amizade, estou falando aqui só como exemplo, mas todo tipo de relacionamento. Então, nós precisamos manifestar isso, coisas que outros temperamentos manifestam com facilidade, o dominante não. Por exemplo, hoje eu me forço a falar com as pessoas, a brincar, a rir, mas eu tenho que fazer um esforço para isso. Isso não flui naturalmente de mim, entendeu? O dominante ele precisa entender isso. Outra característica, outro temperamento, que é o segundo aqui, é o analítico. Vou começar a dar umas dicas agora de analítico. Você conseguiu pegar aí como é o dominante, né? Para frente, agitado, aquela pessoa que difícil de se relacionar, pegou tudo aí os pontos. Agora vamos aqui no analítico. Organizado e voltado para o processo. Tudo organizadinho. O nome já diz, ele é analítico. Sabe, aquela pessoa que tem tudo na planilha do Excel, tem tudo anotadinho, despesas, ele vai viajar, ele faz roteiro de viagem, anota, ó, tal dia nós vamos para tal lugar, tal hora, sabe, ele planeja o dia todinho, depois do almoço a gente faz isso, a gente para almoçar meio-dia e 45 até 1h45, 2 a gente sai. O analítico ele gosta dessa organização. Ele é muito voltado, né, para o processo, como o dominante não é voltado para o processo, ele sempre quer saber do resultado. Quando eu falei do dominante, que se der um quintal para ele, cheio de árvore para arrancar, ele vai arrumar um trator e vai sair derrubando tudo de qualquer jeito, o analítico não. Ele vai contar quantas árvores são, vai ver se não vai cair galho no quintal do vizinho, né? Se não vai estragar o solo, ele vai se preocupar aonde vai colocar essas madeiras. Poxa, mas tem que replantar essas árvores, não pode derrubar isso e ficar por isso mesmo, né? Tem autorização, ele vai se preocupar com todo esse processo para ser feito. O dominante não, para derrubar é só vai lá, derruba e acabou. O dominante é desse jeito. O analítico ele vai ter toda uma logística primeiro antes de derrubar a primeira árvore. Se bobear, ele nem derruba. Sabe? É perfeccionista também, o analítico. Gosta tudo com perfeição, tudo certinho, sabe? As coisas deles que ele vai fazer. É uma pessoa muito como metódica, né? Também é metódico, é outra característica do analítico. Sabe, tem um método para fazer ali, sempre com perfeição.
né? Não faz nada de qualquer jeito, a moda vamos embora como dominante. Ele quer ver o trabalho terminado, então ele sai fazendo, vamos acabar. Não, ele vai devagarzinho, com perfeição, olhando, para ver se está tudo certinho. E também é sistemático nos relacionamentos. Nossa, se ele te der uma camisa social no seu aniversário, pode ter certeza que ele está esperando uma camisa social no aniversário dele. Ah, com certeza. Ele é desse jeito. Ele te deu, ele vai esperar uma igual, porque ele é muito sistemático nos relacionamentos. Uma outra característica do analítico é que ele valoriza a verdade e a precisão. Se ele não tiver certeza de algo, ele não fala. Ele só fala com verdade e com precisão. Ele valoriza muito isso, o analítico. Um exemplo. Chega nesse terreno que eu falei, que tinha um monte de árvores, né? Que o dominante que deu para o dominante limpar. Ele olha assim as árvores. Quantas árvores tem? Deve ter umas 30. O dominante chuta. O analítico, nunca. Ele vai contar. Se ele não souber quantas árvores tem, ele não fala. E se o dominante estiver do lado chutar umas 30, ele vai falar, não, tá errado, 29. Sabe? Por causa de uma, ele vai falar, não, 29. Não tem jeito. Ele chega num lugar, quantas cadeiras deve ter aqui? Aqui deve ter, nessa sala aqui, cabe umas 500 cadeiras. Chega o analítico, não, já contei, 497. Sabe? Ele é chato, assim, o analítico. Ele valoriza muito isso, a verdade e a precisão das coisas. É uma característica muito forte do analítico. Próximo temperamento, vamos lá. Vocês estão gostando aí, pessoal? Vai anotando para você não esquecer. Paciente. Como o nome já próprio diz, paciente, né? Ele gosta muito de eficiência. Por ele não ter pressa para fazer as coisas, né? Ser muito paciente em tudo que ele vai fazer, ele gosta de eficiência, gosta de fazer as coisas, né? Bem parecido com o analítico, sabe? Que o analítico também ele gosta dessa eficiência para ficar tudo certinho, porque o analítico é perfeccionista e o paciente também segue um pouco dessa linha. Segunda coisa que o paciente é tendencioso a relacionamentos profundos. Porque paciente é aquela pessoa que você pode chegar para contar o seu problema, que ele vai ouvir tudo. Tá? Se você for contar o seu problema para um dominante, vai falar, cara, estou com pressa, cheio de coisa para resolver, não dá tempo não. E o paciente não. Ele senta, ele te ouve, te aconselha, por isso ele tem essa tendência a ter relacionamentos profundos. Se você tem uma pessoa próxima de você que é paciente, pode investir nessa amizade, porque ele gosta disso. Ele gosta de aprofundar os relacionamentos. Não gosta de mudança de última hora. Lembra que eu falei do dominante? Se você marcar para sair às 8 e 15 para as 8 avisar, não vai dar, vamos às 9, porque eu estou enrolado aqui, ele vai aceitar isso de boa. Não faça isso com o paciente de jeito nenhum. Paciente, se você fizer isso, você fala, poxa, mas você falou 8? Eu já estou aqui pronto, arrumado, só esperando da hora. Você me liga agora dizendo que não vai. Quer saber do negócio? Não vou mais não, sabe? Acabou a amizade. Ele fica profundamente chateado se você fizer, porque ele não gosta de mudança de última hora. Não gosta de conflitos e é um pacificador nato. Detesta conflito. Tem briga, tem discussão, tem um ambiente, sabe, muito agitado, ele não gosta. Ele é pacificador. Começou a rolar, viu um atrito entre duas pessoas, ele é daquele que já chega logo, calma pessoal, sabe, aquele que já chega logo para tentar apaziguar a situação, não deixar o tumulto, o problema acontecer. Ele é um pacificador nato. Ele gosta muito disso. E agora aqui, para fechar, nós vamos falar do temperamento extrovertido. Pega aí, pessoal. É direcionado para as pessoas. Sabe? Quer conversar, é sempre direcionado. Ele é daquele que naturalmente já chega no ambiente perguntando como é que você está, como é que foi o final de semana, como é que está a família, se você estava com o cachorro doente, e o cachorro melhorou, sabe? O extrovertido é voltado para as pessoas. Ele prefere liberdade a controles. Ele não gosta muito de ser controlado. Ele gosta de liberdade. Ele tem problema com chegar no horário, sabe, bater no horário certinho. Ele não gosta disso não. Ele gosta de liberdade.
Ah, marcou 9, eu cheguei 9h15, né? Aqui é Brasil, todo mundo atrasa. Já ouviu essa frase que eu não gosto dela, mas normalmente sai da boca de pessoas extrovertidas. Ele usa muito bem a intuição. Ele sabe, tem uma intuição muito aguçada. Se for mulher, então, nossa, dá um show de intuição, porque ele já naturalmente já tem isso. E ele é simpático e persuasivo, né? É muito simpático o extrovertido e persuasivo. Extrovertido é aquela pessoa que está sempre rindo, sabe? Sempre brincando, contando piada. Ele chega no ambiente e não conhece ninguém. Ele puxa assunto com um, puxa assunto com o outro, daqui a pouco está contando a piada, está fazendo todo mundo rir, né? Já pegou o WhatsApp do pessoal, já montou grupo, ele sabe, e todo mundo, quem é esse cara? Não sei, mas é gente boa pra caramba, gostei dele. Ele é aquele, ele chega no ambiente e parece que todo já conhece todo mundo um tempão, porque ele é simpático e ele é persuasivo. É característica dele. Não precisa ele se esforçar como eu, como dominante, chego no ambiente, igual eu te falei, né? Eu tive que trabalhar isso para chegar, cumprimentar as pessoas, sorrir, né? Perguntar, e aí, como é que tá? Tudo bem? Isso não foi natural de mim. Eu comecei a fazer isso depois que eu entendi, né, que era um defeito do meu temperamento, então tinha que mudar isso, porque era um defeito, eu tinha que equilibrar. O extrovertido, não, ele já faz isso naturalmente. Entendeu? Ele não precisa se esforçar. Está entendendo a diferença de um temperamento para o outro? Que um já tem naturalmente, o outro tem que se esforçar para ser. Se você tem esses defeitos que eu falei aqui do dominante, você pode mudar. Não é porque já viu a pessoa falar, ah, mas eu sou assim mesmo, não tem como, não, não, pode. Você quando conhece os temperamentos é para você equilibrar eles. Você já sabe, poxa, que eu falo alto com as pessoas, como dominante, ele fala muito alto, então comece a reduzir um pouco o tom de voz com as pessoas. Pede alguém da sua confiança para falar, poxa, se você vê eu alterando a voz, você me dá um toque para me poder me ajudar a controlar isso daí. E assim você equilibra. Olha só, não tem temperamentos, preste muita atenção nisso, bom e esse é melhor e esse é pior. Não, não tem esse negócio de temperamento melhor e pior. Todos têm suas qualidades, todos têm seus defeitos. Ponto. O paciente é uma pessoa muito paciente, né? O dominante é agitado, mas poxa, o paciente às vezes vê uma coisa errada e ele não fala, porque como ele não gosta de conflito, ele vê uma situação errada que ele sabe que devia intervir e falar, ó, opa, isso não pode, está errado, ele fica quieto. Entendeu? O dominante não, já entra rasgando, já é natural do dominante fazer isso. Então o paciente ele tem que fazer o quê? Eu tenho que melhorar isso. Se eu ver uma coisa errada, eu tenho que falar, por mais que seja difícil, e é difícil para um paciente, mas ó, tá errado isso, não pode, tem que chegar, entendeu? Mesmo que não seja natural dele, mas com o exercício, se policiando, você faz. E o dominante sabe que tem que falar mais baixo, que tem que ser mais calmo com as pessoas, né? O extrovertido é uma pessoa muito simpática, persuasiva, porém brinca demais. Às vezes está em ambientes sérios que não é momento de brincadeira, de piadinha, e ele faz brincadeira, faz piadinha, e não pode, tem que equilibrar. Está vendo como ele também tem os seus pontos negativos? O analítico é muito voltado para processo, então acaba enrolando muito para fazer as coisas, procrastinando, porque ele é perfeccionista, ele quer que esteja tudo certinho para começar, e isso acaba atrapalhando, porque as coisas nunca estão 100% certinhas. Então, todos os temperamentos têm pontos negativos que precisam ser melhorados e têm pontos positivos que só precisam ser mantidos, né? Se possível, aperfeiçoados. É esse entendimento que você precisa ter aqui nessa aula. E deixa eu te falar uma coisa.